O Fluminense inicia nesta quinta-feira a caminhada rumo ao sonho de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. É a estreia do Flu na competição em 2026, fora de casa, diante do Operário Ferroviário, fantasma atual bicampeão paranaense. Fluminense que vem de uma vitória importantíssima fora de casa contra o Santos na Vila Belmiro. A bola vai rolar às 9h30 da noite e a partir de agora você já sabe, você acompanha absolutamente tudo do primeiro desafio do Flu na Copa do Brasil 2026 e já adianto, mais uma vez um time com muitas mudanças feitas pelo técnico Luiz Beldia. Vem comigo que você vai ficar por dentro de absolutamente tudo que você tem que saber sobre Operário e Fluminense. E você pode começar este pré-jogo deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal, é a gente trabalhando para levar o melhor conteúdo para vocês, que é o que você, torcedor do Tricolor, merece e não vai ser diferente. Para essa estreia de Copa do Brasil, não preciso nem dizer a importância de conquistar um bom resultado hoje no estádio de Germano Krüger, que é um estádio acanhado, capacidade ali para mais ou menos 10 mil torcedores. O gramado muito ruim. Ontem a gente registrou no jornal, o Gabriel Amaral, que está lá em Ponta Grossa para fazer a cobertura para a gente, mostrou como o gramado realmente está numa condição ali bem precária. Então acho que a gente não deve esperar hoje um jogo de nível técnico muito alto. E é claro que isso prejudica o Fluminense, né? Que tem um time melhor, que tem jogadores melhores. Isso favorece muito mais a equipe da casa, pelo menos em tese, né? Isso é uma conclusão que se faz até porque o adversário conhece muito bem o gramado, está acostumado a jogar nesse campo, muito diferente do Fluminense, que vai ter que passar por cima disso para se impor. Vencer, conquistar o resultado, né, de cara, uma vitória, seria o ideal, porque dá tranquilidade para decidir aqui no Maracanã e aí dentro dessa sequência absurda de jogos aí até a Copa do Mundo, talvez seja mais uma oportunidade de conseguir administrar o elenco e o Zubeldia sabe disso. Também pode significar definitivamente um novo momento, depois de uma fase muito ruim, complicada, sequência, enfim, crise. Vencendo o Santos na Vila Belmiro, consegue hoje um bom resultado lá em Ponta Grossa, acho que pode, quem sabe, de uma vez por todas, virar essa página, pelo menos momentaneamente. Isso, sem dúvida alguma, vai significar muita confiança. Até porque hoje o Fluminense deve levar a campo um time bastante modificado. E isso indica que o Fluminense está deixando a Copa do Brasil de lado. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição que é milionária, como se fala, né? Muito dinheiro. É muito dinheiro para quem chega lá na frente. Pelo menos uma semifinal. Antes disso, até a semifinal, para um clube como o Fluminense, a Copa do Brasil não paga bem. Paga para os times pequenos, como o Operário. Faz muita diferença. Agora, se você chega numa final, se você é vice-campeão, você é campeão, vice-campeão mais de 30 milhões de reais, campeão mais de 70 milhões de reais, fora que você acumula ali ao longo da competição, aí realmente faz muita diferença. Não dá para cravar isso, mas o Zubeldia vem priorizando a Libertadores, na medida do possível, e essa semana seria interessante a gente observar a estratégia que a comissão técnica iria tomar, porque final de semana tem um jogo contra a Chapecoense que é em casa, contra a Chape, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E aí havia a opção de ir talvez com um time titular, se não todo o time titular, mas com a maioria ali dos titulares diante do Operário, para já garantir um bom resultado. E aí, quem sabe, administrar um jogo em casa contra a Chapecoense, uma situação em tese ali um pouco mais confortável por estar dentro da sua casa, né? Mas não, o Zubeldia resolve levar a campo hoje um time com mais reservas do que titulares. Então isso pode indicar que nessa bola dividida, a Copa do Brasil talvez, num embate ali com o Campeonato Brasileiro, talvez fique como terceira opção. Mas isso também pode ser uma situação pontual pelos adversários desta semana. De qualquer forma, é só indicativo porque é natural que você tenha esse debate. Até agora ninguém da diretoria ou da própria comissão técnica, o Zubeldia, ninguém falou em prioridade em relação às competições em 2026. Todo mundo vai para aquele discurso pronto de que todas as competições são importantes e o Fluminense não vai priorizar nenhuma e vai brigar para ganhar todas
como a gente já sabe. Porém, a realidade é bem mais difícil, a prática é bem mais complicada para você conseguir lidar com tantos jogos, né, com um elenco que não é tão farto assim, manter um time desempenhando, competindo e, claro, que é o mais importante, conseguindo bons resultados. É muito complicado, até para quem tem os melhores elencos, não vai ser diferente para o Fluminense. Então, em algum momento, como fará hoje o Zubeldia, vai ter que administrar, vai ter que poupar e vai ter que escolher a melhor equipe para cada jogo. E hoje ele fez mais uma vez isso e a gente vai para a provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria da KTO, para a gente debater essa provável e também os desfalques que o Fluminense tem e os jogadores que estão sendo poupados. Antes, vale aquela dica, tá lá na KTO, tem chance extra ativada, já falei ontem aqui, chance extra de até R$30, tem o Adão também, mas olha só, a vitória do Fluminense está pagando 1,80 hoje, tá? 1,80, o Fluminense mesmo fora de casa, muito favorito. É uma odd que para mim está bem justa, para quem acredita aí na vitória seca do Fluminense, tem essa opção. Agora, tem outras possibilidades aqui interessantes. Por exemplo, o chute do Canóbio está pagando 1,86. Né? O Canóbio que vai ser titular hoje. O Caxijo, um chute do Caxijo, está pagando 1,58 também. É interessante. Você pode montar uma combinada como esse Odão aqui. Um Adão que não é muito comum aqui de combinada, vitória do Fluminense, vitória do Atlético Mineiro contra o Ceará e vitória do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. Isso está pagando 4,7, né? Quase odd 5. Então você pode seguir a sua dica ou entrar aqui lá na KTO, através deste link que está aqui embaixo. É o link específico para esse jogo, então é muito importante você clicar aqui. Se não tem conta, cara, cria sua conta lá, porque isso aí ajuda muito, é fundamental, é vital para a manutenção dessa parceria que permite a gente fazer essa cobertura ao longo de toda a temporada, lado a lado com o Fluminense, como estaremos hoje, mais uma vez, jornada presente lá no estádio Germano Krüger. Só de criar sua conta ali já é, uma moral imensa e a KTO sabe disso e reconhece o quanto vocês chegam junto. Então basta criar a sua conta utilizando aqui esse link que você já vai ajudar absurdamente a gente. Lembrando sempre com responsabilidade, jogo para maiores de 18 anos. Vamos à provável escalação do Flu para logo mais, com muitas novidades, inclusive a tão esperada estreia do colombiano Julián Millán, depois de tantos pedidos, né? Um jogador que chegou ao clube e até agora não tinha sequer tido a chance de jogar um minutinho, vai ganhar essa oportunidade na estreia na Copa do Brasil. A gente vai debater se é o melhor cenário ou não, a partir de agora, já colocando na tela o nosso campinho com a provável escalação do Flu. Fábio, Samuel, Xavier, Ignácio, Millán e René na lateral esquerda voltando, meio de campo com Martinelli e Hércules. Aí tem uma dúvida, Alisson ou Paulo Henrique Ganso, no ataque Canóbio, Serna, John Kennedy ou Caxijo. Vamos para debater essas dúvidas, vou deixar o Millán ali por último, porque no ataque existe a possibilidade de entrar o John Kennedy. Os dois fizeram gols, né, contra o Santos, a briga está muito interessante ali, né, pela camisa 9, por essa vaga de titular. A sensação que eu tenho é que o Caxijo, neste momento, está à frente do John Kennedy, assumiu a condição de titular, mas é uma posição que está em aberto. Quem demole ali pode perder espaço. E como a ideia é poupar alguns jogadores, por característica, talvez o Zubeldia escolha o John Kennedy, mas não sei se ele vai pensar, levar em consideração mais também a questão emocional do cara que está, né, tá motivado, está fazendo gol, então para manter ali os dois ativos nessa briga, que é interessante para todo mundo, e principalmente para o Fluminense, mas hoje tende a ser uma partida bastante pesada, gramado ruim, não deve rolar tão bem a bola, então a jogada aérea pode ser uma alternativa, e daí, quem sabe, a manutenção do Caxijo, por característica, seja mais interessante para este confronto. No meio, a dúvida, mais uma vez, passa pela questão de você ter um meio de campo mais forte, mais combativo, com mais capacidade de preenchimento de espaço, ou um meio de campo mais criativo. O Fluminense deve ficar mais com a bola, né? Imagina um Operário tentando se defender, entregar a bola para o Fluminense e jogar numa transição, no contra-ataque. E aí é importante você ter um jogador criativo em campo, até porque dessa vez não teremos Savarino. Então, veja bem, tem um lado bom e o lado ruim, o que favorece e o que desfavorece. De novo, o gramado ruim,
A bola não vai rolar tão bem, tende a ser um jogo muito mais físico do que técnico. Por esse aspecto, na minha opinião, não creio que faça sentido o Ganso começar o jogo. Começaria com o Alisson, para você ter uma equipe, né, com mais capacidade de se adaptar a um gramado desses. Né? O Ganso vai ter dificuldade para jogar, é um jogo que provavelmente não vai ser uma partida tão controlada assim e com muita qualidade técnica, então ele tende a sofrer. E ele já tem sofrido em todos os sentidos, né? Principalmente o físico. Não acho que seja a melhor escolha, mais uma vez, levando em consideração também o momento dele. Iria novamente com um tripé de volantes que funcionou bem contra o Santos. Na zaga, e claro, a gente vale ressaltar aqui, Bernal não viajou com a delegação, tá? Foi poupado, está voltando de lesão agora, imagino eu que a comissão técnica não queira forçar. Então o Bernal está poupado, assim como o Savarino, que também não foi para Ponta Grossa. Os desfalques, a gente já sabe, né? Lúcio Acosta está fora, se recuperando de lesão, Germancano também, em fase de transição, e o Matheus Reis que é mais grave, né? Em fase de transição, Nonato, que está numa transição eterna, e Soteldo. São isso os desfalques, só para confirmar e não esquecer. E aí a gente vai para o sistema defensivo. Os dois laterais voltando, Samuel e René. Parece, vamos ver, não dá para ter certeza ainda, mas o Samuel realmente pode perder a vaga para o Guga. Até levantei essa bola aqui ontem. Se o Guga, se a ideia fosse colocar um time reserva em campo, quase todo, o Guga poderia jogar 2 jogos seguidos sem problema nenhum, até porque ele tem uma minutagem baixa. E o Samuel poderia descansar e voltar no final de semana, mas Samuel é escolhido, o René também. Vamos ver se no domingo voltam Arana e Guga, para a gente começar a ter uma ideia de fato se finalmente o Guga vai ganhar uma sequência. Isso o próprio Luiz Ubaldia vai poder confirmar, talvez, né, na entrevista coletiva após o jogo. Então é uma escalação para mim que ela faz sentido diante do calendário da semana. É uma escolha que o Zubeldia está fazendo, na minha opinião. É um time que tem capacidade para conquistar um bom resultado lá, trazer um bom resultado de Ponta Grossa e chegar inteiro também para conquistar mais 3 pontos no final de semana contra a Chapecoense. Tem que ser o objetivo, o Fluminense estará brigando na parte de cima da tabela e não pode nem pensar em perder pontos nesse jogo em casa. Mas é bom a gente ficar atento. Não se trata de um adversário que está aí de bobeira. A gente vai falar sobre isso agora. Antes, no entanto, vou trazer a palavrinha aqui do Alisson, que deu entrevista à Flu TV, Fluminense que embarcou ontem à tarde, chegou à noite em Ponta Grossa, e o Alisson, antes do embarque, falou sobre a expectativa para esse jogo. Ele que está ganhando essa chance, quem sabe, de fazer o seu segundo jogo como titular do Flu. Primeiro, muito feliz, né, de poder fazer minha estreia como titular vestindo a camisa do Fluminense, né? Depois de bastante tempo que venho ter essa oportunidade. Até bem engraçado porque o último jogo, né, que eu joguei mais de 45 minutos foi contra o Santos, né, no dia 21 de setembro do ano passado, né, então estou muito feliz. Sobre essa questão de poder fazer essa função, o Zubeldia já me conhece, até pelo fato de termos trabalhado juntos ali no São Paulo. Então é uma função onde ele me deixa bem à vontade dentro de campo, onde eu posso, né, agregar um passe a mais ali com meus companheiros, né, ajudar também na marcação, que é importante, aquilo que ele sempre vem pedindo para os volantes ali. Então fico feliz também de estar aprendendo cada vez mais com ele em funções diferentes também. Sabemos da dificuldade, né, que é jogar uma competição como essa. É uma competição que são 2 jogos, então o primeiro jogo é sempre muito importante, você, né, na casa do adversário, como nós vamos ter essa oportunidade. É uma equipe, né, que vem fazendo uma grande Série B, então a gente espera chegar lá, fazer um grande jogo, né, poder trazer um resultado positivo aqui para o Rio novamente, para o jogo de volta. Mas como você disse, né, hoje o futebol ele não tem mais essa questão dessas equipes, né, que você entra e são jogos fáceis, são sempre jogos complicados, mas que a gente esteja bem preparado, que a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo e aí esses 90 minutos aí a gente trazer para cá com saldo positivo. Bom, e agora a gente fala sobre o Operário, que é o atual bicampeão paranaense
é uma equipe que não está de bobeira, vem fazendo uma competição, até agora início apenas de Série B do Brasileirão, né? São 5 jogos, o Operário soma 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Na Copa do Brasil, eles estrearam na 4ª fase, ganharam do Betim por 2-0, depois do Capital, que é do Distrito Federal, também por 2-0 na 3ª fase, estrearam na 2ª fase, tá? 2ª fase, 3ª fase contra o Capital e depois na 4ª fase contra o Londrina, vitória por 1-0, ou seja, é um Operário que ainda não levou gols na Copa do Brasil, isso em 3 partidas. É um time que se caracteriza justamente por esse aspecto, uma equipe forte defensivamente, que leva poucos gols e que hoje, imagino, vai tentar repetir a dose, fazer o possível para não sofrer gols e, quem sabe, no contra-ataque, numa jogada de bola parada, né? Ou, quem sabe, se aproveitando de falhas do Fluminense para tentar vencer o jogo e complicar o confronto, levar uma vantagem para o Maracanã, que é tudo o que a gente não quer. Em termos de destaques desse time do Operário, 2 jogadores muito experientes, né? O Bosquilha, jogador já rodado no futebol brasileiro, a gente conhece muito bem, e ainda mais o Pablo, aquele Pablo do São Paulo, do Atlético Paranaense, enfim, Pablo é o centroavante, mas é dúvida para o jogo de hoje. E aí é um desfalque que pode ser importante para eles, porque em 7 jogos até agora ele tem 3 gols, soma 1 assistência, mas não está garantido para a partida de logo mais. São os 2 jogadores que chamam mais a atenção. Tem o Berto também, que é um atacante de Cabo Verde, inclusive ele passou por uma situação muito triste e complicada na última rodada da Série B do Brasileiro contra o Vila Nova. Ele acusou um torcedor do Vila Nova de racismo, esse torcedor o teria chamado de macaquinho, ele foi, até registrou queixa, enfim, foi um caso que ganhou muita notoriedade ao longo desses últimos dias, ele ficou muito abalado emocionalmente e hoje deve ser titular do Operário contra o Fluminense. Vamos à provável aqui escalação do Fantasma para o jogo de logo mais. A equipe deve ir a campo com Elias, Mikael Doca, Coenu, Miranda e Moraes, Índio, Vinícius Diniz e Bosquilha, Ailon, Caio Dantas ou Pablo e Berto. Deve ser essa a equipe que vai a campo escalada pelo técnico Luizinho Lopes. Vamos à arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Matheus Delgado Candansan. Olha ele aí de novo, tá sempre aí o Matheus. Esse jogo com esse gramado muito ruim e com esse árbitro, eu já estou preparado para passar raiva, tá? Confesso para vocês que já vou preparado para passar raiva. Auxiliar número 1, Neuza Enes Bach. Auxiliar número 2, Luiz Alberto Andini Nogueira, que também é de São Paulo. O VAR é o Diego Pombo Lopes. O jogo tem transmissão da Amazon, tá? Mas você vai acompanhar tudo no Jornada com a gente presente mais uma vez no estádio, em loco, Gabriel Amaral representando a equipe do Jornada, e a gente está aqui do Rio de Janeiro para entregar mais uma super transmissão para vocês a partir das 7h30 da noite, ao vivo, com o nosso pré-jogo, transmissão e também o pós-jogo. Você acompanha tudo no Jornada. Te espero mais tarde, se Deus quiser, começar muito bem essa caminhada rumo ao bicampeonato com uma vitória fora de casa. Valeu, galera. Tamo junto, deixa o like aí, esquece não.